Hoje dia de bate-papo com o Cid Torquato, que sempre, a cada 15 dias, conversa conosco. Hoje vamos falar de novo sobre acessibilidade num tema muito legal. Primeiro cumprimentando o Cid. Como é que vai, Cid Torquato? Tudo bem? Boa tarde. Fala, Ronald, como vai? Boa tarde a todos. Boa tarde. O Cid, o que está acontecendo lá no complexo do Pacaembu, que está sendo, tem ali tudo que está acontecendo no Pacaembu está sendo tocado pela Alegra, que é a empresa que ganhou o processo, é a concessionária, né, que está cuidando lá de tudo que está sendo feito no Pacaembu. Começa hoje um evento de esportes digitais. Para quem é ligado no mundo dos esportes digitais, hoje, dia 4, tem um evento grande e é óbvio, né, por princípio, com o que há de mais importante e novo de tecnologia, com os painéis de LED enormes, né? São mais de 700 metros quadrados de painéis de LED. Vai juntar uma galera que gosta demais desse meio de prática de esportes e de entretenimento. Mas eu queria entrar primeiro falar do evento, claro, mas para já introduzir um assunto importante aqui, é saber se neste evento específico a acessibilidade vai ser de primeiro mundo, assim como a tecnologia empregada, e o que a gente já pode esperar para o novo complexo do Pacaembu nesse aspecto, Cid? Ronald, eu estou aqui terminando essa ligação, eu estou indo para lá. Eu estou aqui do lado do Pacaembu. Eu mandei aqueles vídeos, um vídeo para você. Eu estava vendo os vídeos da preparação da arena. Tá lindo, 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 lindo. Os telões, né? O espaço lá tem 5.000 metros quadrados de área coberta, que está em cima do campo de futebol. E essa arena vai ficar lá, essa arena coberta e acústica, uma acústica que não deixa vazar o som para a vizinhança, né? A gente sabe como a Associação dos Moradores do Pacaembu é rigorosa com algumas coisas, mas está lindo, né? O primeiro lançamento da Icopa, né? Hoje não vão ter jogos, vai ter um show, vão ter demonstrações, né, partidas sendo jogadas por equipes profissionais de demonstração. Está todo mundo convidado. O evento em si, os portões vão ser abertos agora, mas o evento se começa às 18 horas e, né, com grande expectativa. Eu vou estar lá porque eu gosto embora eu não jogue, né, não seja um gamer, eu gosto de assistir os esportes eletrônicos, né, e-sports, e a Ecopa traz isso, né, para aqui, para o nosso cenário de São Paulo, e né, vão ter jogos esse mês inteiro de novembro, e no final de novembro, até o dia 27 de novembro, de 26, 27, quando acontecem as finais. Então, Ronald, está todo mundo convidado, né, molecada toda que gosta de games, ainda dá tempo, como eu disse, até às 18 horas, quando começa realmente o evento, e vale a pena, tá, como eu disse, lindo, lindo, tô animado. E o acesso a esse espaço, Cid? Conta pra gente o que você recebeu de informação. Você está indo para lá, vai ver em loco, mas o que você recebeu de informação a respeito de como as pessoas vão ter acesso ao evento? Muito simples, totalmente acessível o local, né? Você perguntou se como é que era a questão de acessibilidade plena. Isso é uma característica, Ronald, do projeto da concessão, né, do Pacaembu, do consórcio Alegra, e a demanda deles, a gente já comentou isso aqui uma vez anteriormente, que quem assina o projeto de acessibilidade do complexo do Pacaembu é a arquiteta Silvana Cambiaghi comigo, né? Eu sou um dos responsáveis pelo projeto de arquitetura acessível, e o Pacaembu está se preparando para ser realmente uma referência em acessibilidade. Um dos exemplos, Ronald, é o seguinte: não sei se você deve ir a estádio de futebol com frequência, Sim. né? Você deve ver que, em geral, as pessoas com deficiência ficam em locais específicos, né? Não tem muita opção. Você não pode sentar na arquibancada, ou sentar na cadeira, ou ou ir para o campo. Não. Em geral, você tem lugares já pré-determinados.
como no Corinthians, na arena do Corinthians, é só o aro superior, né, no nível da entrada, que tem locais para pessoas com deficiência. No Pacaembu, antigo Pacaembu, era só um local, não sei se você lembra disso, Ronald, mas uma entrada ali na rua Itapeva, era um lugar muito mal acomodado, não tinha acomodação para os acompanhantes, né, então meia dúzia de cadeiras já lotavam o lugar. No Morumbi também tem um local específico onde todo mundo, todas as pessoas com deficiência têm que ficar e né, não tem escolha, apesar do estádio ser enorme. Já no projeto do Pacaembu, você vai poder escolher, né, entre as arquibancadas, os locais das cadeiras, ou seja, qualquer setor da plateia, né, do público, né, em volta do estádio, a conformação vai ser muito parecida com o que era antes do início das reformas, em termos de localização, né, de arquibancadas, cadeiras, e você vai poder escolher onde você senta. Isso, inclusive, o preço que você quer pagar para assistir, né? Em geral, a pessoa com deficiência não paga, quem paga é o acompanhante. Então, mas você vai poder escolher, não só ir com uma pessoa, de repente você quer ir com uma turma e sentar na arquibancada. Isso vai ser possível. Então, isso não só no estádio, mas a mesma lógica vai servir para as outras dependências do Pacaembu, ou seja, o ginásio, a quadra de tênis, a piscina, ou seja, referência em acessibilidade. Fico muito orgulhoso, viu, Ronald, de participar desse projeto e de mostrar, né, que existem caminhos de garantir acessibilidade, garantir, né, os direitos das pessoas com deficiência, inclusive respeitando as questões de patrimônio arquitetônico e patrimônio cultural. Ô Cid, boa tarde. É claro que esse não é um problema arquitetônico, né? O que está por trás disso é aquela história. Bom, precisamos cumprir a lei, precisamos reservar um espaço, então vamos ter um espaço aqui inteiramente adaptado e todo mundo nessas condições fica ali. Você faz uma espécie de um gueto. E se você tem pessoas em condições distintas, alguém com problema de mobilidade e alguém sem esses problemas, elas terão de ficar separadas, porque aquele espaço é para aquelas pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, e, inclusive cadeirantes, etc. Ou seja, é a ideia, o conceito, a mentalidade, porque quando se fala em inclusão, é muito mais do que haver um espaço no estádio, mas é ter o estádio e seus diversos espaços, lugares diferentes, com preços diferentes, com visões diferentes, à disposição de todos. Então, eu acho impressionante essa tendência, né, que ainda é predominante, de você, não, eu cumpri a lei, ó, tá aqui o espaço. Mas não é essa a ideia. Não é o mero cumprimento da lei, não é? Incluir significa, olha, está aqui o estádio, escolha onde você quer ficar. Acho que essa é a premissa, não, Cid? Totalmente, Zé. Você acertou em cheio no seu comentário, porque né, a gente está indo além da acessibilidade. Né? No Pacaembu, no novo projeto Pacaembu, está indo além da acessibilidade, ele está chegando mesmo na questão da inclusão da pessoa com deficiência, que está sendo tratada de uma forma absolutamente inovadora, né, conhecida, mas na prática inovadora, né, nesse sentido. Eu acompanhei, quando era secretário, eu acompanhei várias, secretário da pessoa com deficiência aqui da cidade de São Paulo, para quem não sabe, eu acompanhei diversas entregas de certificados de acessibilidade arquitetônica. Um deles, e alguns deles, arenas de esportes. Então, eu conheço bem,
essa área, e a gente fez questão, né, de ir muito além, Zaidan, do que se vê hoje no Brasil e mesmo em várias partes do mundo, né, em outros complexos esportivos espalhados. Em geral, né, você tem aquele lugar reservado para pessoas com deficiência e dali elas não podem sair. Então, e esse é o mesmo conceito em shows. Você vai num show, hoje em dia, qualquer casa, né, de shows na cidade de São Paulo, também você tem um lugar reservado, em geral, lá na frente, que é legal, é perto do palco, mas às vezes você quer sentar com um amigo num outro lugar. Então, eu espero que isso seja um marco, seja um marco também na questão de outros empreendimentos abraçarem esse mesmo tipo de visão, né, esse mesmo tipo de política. E não tem, Zaidan, hoje em dia, francamente, mais nenhuma, não tem nenhuma questão prática, jurídica, moral, né, ética, que impeça os lugares de serem acessíveis, né, plenamente acessíveis. E a questão também não está só no plano arquitetônico, também no plano digital. Hoje em dia não tem desculpa para sites e aplicativos não serem totalmente acessíveis. Você sabe, a gente já falou isso aqui diversas vezes, menos de 1% dos sites em operação no Brasil, são cerca de 14 milhões de sites em operação no Brasil, apenas menos de 1% dos sites são acessíveis. E aqui em São Paulo, em geral, hoje em dia você vai para qualquer casa de show, teatro, cinema, né, lojas, tudo acessível, né, bem acessível, mas falta esse toque para além da acessibilidade e inclusão. Ver pessoas com deficiência não como o PCD que você tem que, como você mesmo estava falando, Zé, não como o PCD que você tem que alocar um lugar meio, né, por obrigação, mas entender que a gente vive num mundo que cada vez mais valoriza a diversidade, respeita a diversidade. E se você respeita a diversidade, você tem que tratar os diversos como você trata qualquer um. Né? Então, bem bacana, estou bem animado. Ô Cid, na eleição, houve um episódio aí no segundo turno, não é nem um episódio em si que eu quero perguntar, mas um ouvinte que procurou a Bandeirantes e a esposa dele cadeirante, e no primeiro turno eles não conseguiram subir até o lugar da votação porque o elevador estava quebrado, e ele então foi embora, depois foi justificar, né, porque não votou, porque a esposa não votou, e não foi deferido. Não aceitaram a justificativa e tal. Mas claro que isso é uma decorrência de uma excrescência aí que é voto obrigatório, mas essa é outra discussão. E no segundo turno, quando ele chega lá, de novo o elevador com problemas, né? E não pôde subir. E aí ele procurou a Bandeirantes e tal. A Bandeirantes procurou o Tribunal Regional Eleitoral, que ficou de estudar a situação, entender o que aconteceu. Mas o que se argumentava, quando foi indeferido o pedido de que a justificativa fosse aceita, é que eles ofereceram para que a senhora fosse carregada ali pela escada, né, escada acima, até o lugar de votação. E ele não achou, por alguma razão, que não é. Ele achou que não era o caso, que ela não se sentiria bem e tal. Esse tipo de situação, e hoje a gente tem inclusive a promessa sempre aí nos programas da Justiça Eleitoral de que quem tem dificuldade de mobilidade pode comunicar isso e ter um local adequado. Isso aí não aconteceu no caso dela, não sei porquê. Mas eu queria perguntar para você a respeito dessa... por que não deixou carregar e tudo estaria resolvido? Mas ela é uma escola, eu fico imaginando uma criança que chega ali todo dia. E se o elevador está estragado todo dia vão ter de carregá-la escada acima. Isso me parece, a própria criança não quer isso, né, Cid? Não.
Isso é um insulto para quem usa cadeira de rodas. Uma vez me convidaram para um evento no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio. E eu, né, perguntei antes, olha, tem acessibilidade, tem elevador funcionando? Sim, está tudo em paz. Bom, fui para o Rio de Janeiro, né, fui para o hotel, foram me buscar, fui de carro até o Teatro Municipal, chego lá, o elevador que está quebrado. E acontece muito, sabe por quê? As pessoas compram o elevador e não contratam a manutenção. Então, é recorrente isso. Você pode, não é o único caso que você já ouviu. É recorrente isso em elevadores, principalmente de locais públicos. Na iniciativa privada, as empresas contratam a manutenção. Mas, estranhamente, né, no setor público, é muito comum de comprar elevador, instalar elevador, mas não contratar a manutenção. Chego lá, está quebrado, e né, os seguranças estavam lá, se ofereceram para me levantar, para me subir a né, uns 2, 3 lances de escadas, acho que tinha uns 20 degraus, e eu falei que não. Virei as costas, fui embora, ainda bem que a Lapa ali do lado, eu parei num boteco e fiquei vendo aqueles arcos lindos e desfrutando, mas é inaceitável isso, até porque é perigoso ainda. No meu caso, eu e a minha cadeira pesamos cerca de, essa que eu estou agora, 180 quilos, 170 quilos. Com outra cadeira que eu tenho, que pesa 120 quilos, comigo dá 200 quilos. Então, imagina quantas pessoas precisam para dar conta disso. Então, é inaceitável, e inaceitável que isso aconteça num local de eleição. A Justiça Eleitoral, junto com a administração desse espaço, deveriam ter sido prudentes, né, em pensar que eles tinham que consertar o elevador antes da eleição para que as pessoas com deficiência pudessem usar. Então, infelizmente, isso é uma coisa ainda recorrente. Comigo já aconteceu algumas vezes, eu lembrei dessa história, mas tem outras. E é inaceitável carregar, e é obrigatório, né, que as pessoas atentem a isso e contratem, né, a manutenção para os elevadores, porque é normal. Quantas vezes metrô, né, que a pessoa com deficiência precisa dos elevadores. Em geral, nas estações tem um elevador só. E, né, muitas vezes, não digo sempre, os elevadores quebrados, parados, até porque tem muito vandalismo. Isso é uma pena, né? No metrô acontece muito, né? Moradores de rua, quem seja, usam o elevador, usam o elevador de banheiro, né? E acabam quebrando, né? com urina, né? Desgastando peças. Eu sei porque isso aconteceu aqui perto de casa. Eu mais uma vez fui lá no metrô Marechal Deodoro, estava tudo interditado, por causa disso, porque tanta urina no elevador, Zaidan, que corroeu peças, e eles tiveram, durou um mês para consertar, porque eles tiveram que fazer especialmente algumas peças para o elevador. Mas, bom, entre muitas histórias que a gente podia aqui contar sobre perrengues, né, do dia a dia de pessoas com deficiência, né, cadeirantes em especial, que passam aí por falta de acessibilidade em alguns locais. Ô Cid, uma última de minha parte. Isso tem que ser algo que a gente quer para tudo, né? Não é só para o show, para o evento esportivo, tem que ser no restaurante, tem que ser na clínica, tem que ser na rua, tem que ser em todos os lugares. Você tem acompanhado de que forma esse tema é tratado nas universidades, para quem está fazendo engenharia ou fazendo arquitetura? A questão passa também por ser conceitual, para todas as pessoas, de maneira inequívoca, entenderem que projetos devem ter sempre como prioridade esse tipo de pluralidade de acesso, que todas as pessoas têm o direito de estar em todos os lugares que elas quiserem estar? Então, isso é uma questão, né, que está cultural, por um lado, né, né, de exclusão. Né, as pessoas, tem muita gente que vê o mundo a partir do seu umbigo e não considera as outras pessoas, então excluem
as outras pessoas da sua visão de mundo. Isso é um lado. E o outro também não consideram, Ronald, a acessibilidade como um bem, como algo que tem valor, né? Muitas vezes nem sabem, nem conhecem direito o que é acessibilidade. Então, eu conto essa história um pouco né, com uma ironia, que eu aprendi, e olha que eu já era do mercado, né, mercado digital, né, de tecnologia, há alguns anos, mas eu aprendi sobre acessibilidade digital 5 dias antes de quebrar o pescoço. Eu estava na Croácia, nunca tinha pensado no assunto, eu estava na Croácia num evento da ONU e eu era jurado de um concurso, e entre os requisitos para avaliação das peças estava que os projetos tivessem contemplado a questão da acessibilidade digital, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, aprendi, né, numa segunda-feira. Quando chegou na sexta-feira, por descuido, eu mergulhei num lugar errado, calculei mal, bati a cabeça e quebrei o pescoço. E daí fui aprender de fato o que era acessibilidade, né, e acessibilidade digital em particular, né, as duras penas na prática. Então, isso, infelizmente, eu precisei passar por um acidente, né, tão traumático para aprender sobre acessibilidade. Acessibilidade, Ronald, não é a matéria, né, uma matéria de grande conhecimento nas faculdades. Os arquitetos saem sem saber, em grande medida, o que é acessibilidade. Não é algo valorizado. Isso foi mudando, né? Obviamente, com o tempo melhora um pouquinho, mas né, não tem a dimensão que deveria ser, algo que já é pacífico aqui no Brasil em termos de legislação há muito tempo, e que, né, deveria ser de conhecimento geral e de valorização também por todas as pessoas com e sem deficiência. Cid Torquato conversando conosco sempre a cada 2 semanas aqui com temas importantíssimos. Hoje mais um. Cid, um grande abraço, ótimo fim de semana, bom evento para você logo mais. Obrigado, abraço Zaidan, abraço Ronald. Abraço. Bom final de semana a todos. Valeu.